Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre leitura e compreensão de cartas. Partiu para mais uma aula? Você acredita que o jornal Aricional, tanto a versão impressa como o que passa na televisão, fez o maior sucesso? É sério, eu nem imaginava que nós teríamos tantas pessoas pedindo por mais notícias e reportagens. Logo, logo teremos mais uma edição do telejornal. Olha só quantas cartas recebemos! Levou um bom tempo para ler todas, mas li cada uma com muito carinho. Inclusive, a produção do Jornal Aricional já separou algumas dessas cartinhas para lermos hoje, na seção do jornal com o título Recadinho dos Leitores. Eu li cartas muito lindas e emocionantes. Você sabe como identificar esse tipo de texto? Não adianta me dizer que sabe identificar uma carta pelo envelope. Não, não. Pense assim, se eu lhe mostrasse agora 2 papéis soltos, sem envelope, você conseguiria me dizer qual deles é uma carta? Pois se você disse não, fique tranquilo. Hoje você aprenderá a identificar uma carta. Uma não, 2. Venha comigo. Primeiramente, vamos entender o que é uma carta. Carta é um tipo de texto escrito para comunicação entre as pessoas. Ele é um meio de comunicação bem antigo, antes do celular, do e-mail, do WhatsApp, da televisão ou até mesmo antes do lápis existir, a carta já estava presente. Sei que ela pode parecer um pouco fora de moda, mas acredite, ela ainda é muito utilizada. Sabe quando queremos passar uma mensagem de forma que ela traga uma aproximação com quem a lerá ou que mostre o quanto nós nos importamos? Pois é, a carta serve exatamente para isso. Em um momento em que as novas tecnologias estão tão presentes em nosso dia a dia e seria tão mais fácil enviar uma mensagem pelo celular ou até mesmo um e-mail, a carta pode fazer a diferença e deixar o dia de alguém mais feliz. As professoras da escola em que você estuda devem receber muitas cartinhas. Sabe por que isso acontece? Porque, sem celular ou sem computadores dentro de uma sala de aula, os alunos acabam demonstrando seu carinho pelos professores, escrevendo uma cartinha. Bom, uma característica marcante da carta geralmente é essa. Ela é mais pessoal. Nem todos lerão essa carta pessoal. Na maioria das vezes, quem lerá será somente a pessoa para quem a carta estava endereçada. Porém, essa característica pode variar, dependendo do tipo de carta. É isso mesmo, dentro do tipo de texto carta, existem outros tipos de carta. Há cartas pessoais, as que possuem um ar mais pessoal, que não devem ser compartilhadas com tantas pessoas. Há cartas de reclamação, pelo nome você já imagina que seja uma carta para reclamar. Carta de um leitor para um jornal ou revista, que foi o caso das cartas que recebemos aqui na produção do Centro de Mídias da CEMED Manaus. Enfim, diversos tipos de cartas. Mas o que uma carta deve ter? Saiba, querido aluno, que em uma carta, seja qual for, de leitor, pessoal, de reclamação, possui elementos que não podem faltar na hora de sua produção. Verifique comigo esses elementos. O que uma carta deve ter? Ela deve ter 1. Remetente e destinatário. O remetente é a pessoa que escreve a carta. O destinatário é quem a recebe. Se eu escrevesse e mandasse uma carta para você, por exemplo, eu seria o remetente e você seria meu destinatário. 2. Local e data. É necessária a indicação do local, a cidade em que o remetente está e a data em que a carta foi escrita. Lembre-se de que o local não é uma escolha sua, ou seja, o local deve indicar a cidade em que você se encontra. Se você estiver em Manaus, por exemplo, escreva Manaus. 3. Saudação. A saudação é o que vem antes do texto realmente começar.
onde você cumprimenta o destinatário. Você pode usar saudações simples, como olá ou querido amigo, mas também pode escolher saudações mais formais, como senhor ou senhora, seguido do nome do destinatário. 4. Texto. Agora sim, pode escrever. Fique à vontade. Não se preocupe com o limite de parágrafos, pois a carta não tem essa regra. Antigamente, devido aos meios de comunicação e de transporte não serem tão velozes como são hoje, as cartas eram muito grandes, pois levava tanto tempo para o destinatário receber que era melhor enviar todas as informações e avisos possíveis de uma vez só. 5. Despedida. Após concluir a sua mensagem, despeça-se de seu destinatário. Pode ser com expressões como até logo ou ainda beijos e abraços. Isso depende se a carta será pessoal, de leitor ou de reclamação. Esses 5 elementos que acabamos de ver devem compor qualquer tipo de carta. Porém, eles devem ser adaptados de acordo com o objetivo do envio desse texto. Se você escrever uma carta de reclamação para um supermercado, por exemplo, será que ficará legal iniciar com querido supermercado e finalizar com beijos para o setor onde ficam os chocolates? Não ficaria nada legal e ainda não estaria adequado ao objetivo da carta, que é reclamar sobre algo. O uso de querido e beijos e abraços pode ser em uma carta pessoal, que você mande para algum familiar, por exemplo. Agora, leia comigo uma carta pessoal. Observe que ela apresentará os 5 elementos que acabamos de ler. De Michele para Eva, Manaus, 25 de outubro de 2021. Oi, amiga! Eu estou muito empolgada para o seu aniversário. Até quero chegar de viagem alguns dias antes para não ter nenhuma chance de perdê-lo. Minha mãe disse que eu estou ansiosa demais e que é apenas um aniversário. Mas, amiga, ela não entende que nós somos super, ultra, mega amigas e que seu aniversário não é uma festa, é um evento. Quando eu chegar, vamos comemorar muito, muito mesmo. Beijos e saudades. PS. Estou levando muitas lembrancinhas da viagem. Querido aluno, a carta que a Michele escreveu para Eva é uma carta pessoal por um motivo. Ela não será compartilhada com outras pessoas, pois é o envio de mensagem de uma amiga para a outra e que não envolve uma terceira pessoa. Você sabe o que significa a sigla ali no final da carta, PS? Ela indica que após o texto há uma informação adicional, como se essa informação tivesse sido pensada apenas após finalizar o texto, ou ainda como se fosse uma observação necessária, mas que não cabia no texto e por isso ficou no final. Você pode usar essa sigla em casos como esse. Veja comigo aquela seção do Jornal Aricional, a seção Recadinho dos Leitores, onde a produção escolheu alguns trechos de cartinhas para compartilhar. Jornal Aricional. Leia trechos de cartinhas que recebemos essa semana. Olha só, as cartas devem ser grandes e por isso elas não cabem completas na seção de recadinhos. Quantos trechos legais! Observe que, ao contrário da carta pessoal, como aquela que vimos da Michele para Eva, a carta de leitor é enviada para um jornal ou revista e todos podem ler. Portanto, o leitor que escreve uma carta já sabe que ela poderá ser compartilhada com várias pessoas. Vamos escolher uma para lermos a carta completa? Deixe-me ver. Que tal esse daqui do meio, do Jackson, que escreve lá de São Paulo? Ótimo! Vamos ler a cartinha completa dele. De Jackson para Jornal Aricional, São Paulo, 26 de outubro de 2021. Olá! Quero mandar um abraço para a equipe da Super Ensino. A professora Arícia comentou como eles a ajudam na gravação e produção do telejornal. E eu acho o trabalho deles o máximo. Aquela reportagem sobre os bastidores da gravação do telejornal e como imprimem e distribuem a versão impressa foi demais. O meu sonho é um dia poder conhecer Manaus e toda a equipe do Centro de Mídias da CEMED Manaus. Espero um dia vê-los pessoalmente. Jackson.
Querido aluno, você percebeu que a carta do Jackson possui todos os elementos necessários para a produção de uma carta? E, apesar dessa carta não ser pessoal, ela também tem uma escrita leve, não tem tanta formalidade, pois é para um jornal voltado para o público infantil. Bom, as cartas que lemos são incríveis e nós vimos os elementos que devem compor a produção de uma carta. Mas você sabia que as cartas, para serem enviadas até o endereço de alguém, elas precisam ter algumas informações? Essas informações ficam no envelope. Verifique comigo como elas devem ser organizadas. Quando enviamos uma carta pelo correio, o nome do destinatário e as informações sobre ele aparecem na frente do envelope. Aquela parte sem a aba do envelope. O endereço, CEP, cidade e estado do destinatário. Já na parte de trás, deverá estar o nome do remetente, seguido do endereço. Rua, avenida, número e bairro. Além do CEP, código de endereçamento postal, cidade e estado. Ao completar essas informações, você poderá levar sua carta ao correio para prosseguir com o envio. Agora que você aprendeu sobre leitura e compreensão de cartas, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre leitura e compreensão de cartas, nomeie cada elemento da carta destacado. Esses 2 elementos que estão aí destacados fazem parte daqueles 5 elementos que vimos serem necessários para a produção de uma carta. Você lembra o nome deles? Esse primeiro, em que aparece Manaus, 25 de outubro de 2021, Exatamente, é o local e a data. Esse é o primeiro elemento que caracteriza a produção de uma carta. O segundo destacado diz assim: Oi, amiga, olha só, ela está saudando a pessoa para quem ela escreveu a carta. Ou seja, esse elemento é a saudação. Muito bem! A atividade número 2. De acordo com os seus estudos de hoje, assinale a opção que explica corretamente o que é uma carta. Primeira opção: tipo de texto escrito para comunicação entre as pessoas. Segunda opção: tipo de texto que informa algum acontecimento real, atual ou do cotidiano. Essa questão nós falamos logo no início, explicando o que é uma carta. Você lembra o que é uma carta? Será que ela tem a função de informar? Ou ela tem a função de ter uma comunicação entre 2 pessoas? O que você acha? Acertou se disse que ela é um tipo de texto escrito para comunicação entre as pessoas. Muito bem. Atividade número 3. Marque um X nas afirmativas verdadeiras. Letra A. A carta não pode ser do tipo pessoal. Como assim? Nós acabamos de ver que a carta pessoal é um dos tipos de carta. Portanto, a letra A não está correta. Letra B. A carta de leitor pode ser publicada em um jornal ou revista. Exatamente. A letra B está correta. Nós acabamos de ver que existe o tipo de carta de leitor e que ela é usada justamente para publicação em algum jornal ou revista. Letra C. Um dos elementos necessários de uma carta é a despedida. Exatamente! A despedida é um dos 5 elementos que acabamos de ver serem necessários para a escrita de uma carta. Letra D. Um dos elementos necessários de uma carta é a entrevista. Será que é entrevista? Lá na carta eu entrevisto outra pessoa ou eu busco enviar uma mensagem para outra pessoa? Isso mesmo, eu busco enviar uma outra mensagem. Portanto, na letra D, nós não temos uma afirmativa verdadeira. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante,
Nossa aula de leitura e compreensão de cartas foi incrível. Nós aprendemos sobre o que é uma carta, vimos alguns tipos dela, pois, dependendo da pessoa a quem ela é escrita, a linguagem utilizada pode mudar. Como foi no caso da carta pessoal, com uma linguagem mais informal e despreocupada com as normas gramaticais. Ainda há um detalhe. Dependendo do tipo de carta, ela pode ser lida e compartilhada por várias pessoas, como foi o caso da carta de leitor, onde os leitores de um jornal ou de uma revista terão acesso às cartas enviadas por qualquer pessoa. Ao longo de nossa aula, nós vimos os 5 elementos que uma carta deve ter. Reveja-os comigo. 1. Remetente e destinatário. O remetente é a pessoa que escreve a carta. Destinatário é quem a recebe. 2. Local e data. É necessária a indicação do local, a cidade em que o remetente está e a data em que a carta foi escrita. 3. Saudação. A saudação é o que vem antes do texto realmente começar, onde você cumprimenta o destinatário. 4. Texto. Agora sim, pode escrever. Fique à vontade. Não se preocupe com o limite de parágrafos, pois a carta não tem essa regra. 5. Despedida. Após concluir a sua mensagem, despeça-se do seu destinatário. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito essa aula sobre leitura e compreensão de cartas. Espero vê-lo mais vezes por aqui, viu? Um beijão e até a próxima aula!